Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE. Nesse caso vai ser o show do Monday Night Raw. E galera, então vamos comentar o que aconteceu nesse Raw, que teve muitos anúncios, muitos indícios do que pode acontecer, inclusive para o SummerSlam, que é o próximo pay-per-view que os superstars do Raw estarão participando. Então, sem mais delongas, vamos falar logo o que rolou aqui e hoje eu quero comentar bastante, né? Bom, o show foi aberto com a entrada de Big Cass, né? O gigante Big Cass, então, entrou depois de ter batido o Enzo Amore nesse Great Balls of Fire, né? E aí foi o que ele exatamente falou que está lá, perguntou como a pessoa está e disse que quem não viu vai ver agora e quem já viu vai ver de novo. E ele mostrou lá as cenas dele batendo no Enzo Amore com facilidade e do Enzo Amore meio que lesionado ali depois do fim do show, né? E ele falou que isso é apenas um recado para os demais do roster, que ele vai fazer isso com todo mundo que cruzar na frente dele, que ele tem um grande futuro agora sem o Enzo Amore, que ninguém está no nível dele, ninguém está no level dele, e ele então quer o título universal. Já falou logo assim, tipo, o quê? Calma aí, Big Cass, você venceu um Enzo Amore, você já quer o título universal? E aí, então, ele é interrompido pelo Big Show, né? Então, o Big Show vai lá, caminha, dá uma encarada nele. O Big Cass falou algumas coisas meio que perto do ouvido aí do Big Show. O Big Show não quis nem saber, deu uma cabeçada pra cima do Big Cass. Os dois começaram a brigar, começaram a lutar ali no ringue, né? E o Big Show fez até um jacaré ali no ringue, deu umas dobradas pra lá e pra cá. Foi até que surpreendente, né? O Big Show fazendo isso, geralmente se é para o wrestler mais técnico, né? E não para um gigante. E aí então, depois disso, o Big Cass fugiu, né? Fugiu e o Big Show saiu por cima. Bom, aconteceu o que eu imaginava que aconteceria. Foi uma das possibilidades, um dos palpites que eu dei. E se concretizou, né? O Big Show, então, pelo jeito vai enfrentar o Big Cass no SummerSlam. Pelo jeito vai ser esse rival do Big Cass, né? Porque o Enzo Amore estava envolvido com o Big Show, até o Big Cass inclusive acusou o Big Show de ter atacado o Enzo Amore, e ele ganhou do Enzo Amore agora o assunto vai ser com o Big Show vai representar o Enzo. Só que o Big Show, cara, o Big Show é mais velho e eu acho que o Big Show tem que elevar o Big Cass. Então, quando confirmado o combate dos dois, eu não sei se vai ser exatamente pro SummerSlam, mas quando confirmado, eu acho que o Big Cass deveria sair com a vitória, mesmo eu gostando do Big Show, mesmo o Big Show tendo história. Eu acho que o Big Cass é mais jovem, ele precisa se elevar, um gigante tem que elevar ele, então que seja com a vitória em cima do Big Show antes, né? E muitos falam de, sei lá, ele seguir o mesmo rumo do Braun Strowman, já que ele também é um gigante, mas eu acho que não, eu acho que a situação do Big Cass é um pouquinho diferente. Ele não vejo ele como aquele tipo de gigante igual o Braun Strowman, que vai ganhar os combates sem ajuda, sem trapacear, igual o Braun Strowman tá fazendo, ganhando o Roman Reigns, que não é um nomezinho, é o Roman Reigns. O Big Cass não, o Big Cass deve ser um gigante heel, mas que deve trapacear sim, deve precisar de ajuda para ganhar alguns combates, não todos, alguns vai vencer e convencer, tipo contra o Enzo Amore, mas quando pegar um adversário mais difícil, ele deve sim precisar de uma certa malandragem ali para sair com a vitória. Provavelmente contra o Big Show eu acho que ele pode fazer isso inclusive, né? Para os dois talvez prolongarem a feud e tal. Quem sabe o Enzo Amore seja envolvido nisso. Seria um jeito legal o Big Show ganhando do Big Cass com o Enzo Amore intrometendo no meio da luta, sabe? Distraindo o Big Cass, o Big Cass tomando KO Punch. Aí depois ele ganha uma revanche, mas ia ser engraçado, né? Sobre isso, eu só tenho isso a comentar mesmo, sem prolongar tanto. Bom, seguindo o show, íamos ter então um combate do Elias Samson contra o Finn Balor, né? E pra vocês verem, né? Era um combate que eu achei que ia acontecer no Great Balls of Fire, mas não, deixaram pra esse Monday Night Raw depois do pay-per-view. E ok, e aí o Elias Samson foi lá, fez aquela tradicional apresentação dele, cantando uma musiquinha ali, que o Finn Balor achava que estava no nível dele, mas não, ia dar uma lição nele, enfim. E aí então rola o combate dos dois logo, né? Um combate que até que foi equilibrado, o Elias Samson agrediu bastante o Finn Balor. Teve muito momento da luta que pareceu que o Finn Balor tinha se quebrado todo, tinha se machucado, porque é impressionante, os combates do Finn Balor é assim. O tanto de golpe que ele leva, pelo físico que ele tem, parece que o cara vai se lesionar, parece que o cara vai se machucar, porque o físico dele, cara, ele, tipo, parece mais estilo Cruiserweight, sabe? O físico do Finn Balor, porque é muito, mas muito, muito frágil. E, enfim, então toda hora parece que o cara vai se lesionar, parece que toda hora vai pra vala, mas não, ele vai lá e consegue ainda dar kick out, mas enfim,
Ele saiu com a vitória, não teve interferência nem nada, ele saiu com a vitória. Eu gostei, era o que eu queria. O Finn Balor, ele já tá um pouco meio perdidinho ali, né? Ficou fora do Great Balls of Fire, eu achei uma vergonha. Pelo menos no kickoff ele poderia ter sido encaixado, mas nem lá colocaram ele. O que mostra que estão meio perdido com o que fazer com ele. Ele que chegou vencendo o Fatal 4-Way, ganhou do Seth Rollins, ganhou do Roman, ganhou o título universal e, tipo, de repente, tá aí na onde ele tá agora, né? Quase um ano depois, no outro SummerSlam, ele tá meio que sem planos do que fazer. Se ele vai disputar título intercontinental, se vai ficar em rivalidade com o Elias Santos, o que vai aprontar o Finn Balor. Então, meio que sem ideia com o que fazer com o Balor. Uma coisa que é um pouco complicado, uma coisa que não era esperada, né? Muita gente, inclusive, achava que ele voltaria antes da WrestleMania, participaria da WrestleMania. Muita gente achava até que ele seria campeão universal voltando já. E não, cara, ele desceu bem mesmo o nível dele, né? E esperemos aí pra ver o que ele vai aprontar pro resto do show. Mas foi bom ele ter vencido o Elias Samson pra pelo menos recuperar uma moralzinha ali pra ele. Em seguida, os Hard Boys entraram e eles viram o que veio por trás ali do Finn Balor, cara. Eu levei um susto. Eu achei que eles iam atacar o Finn Balor ali, porque os caras vieram do nada, né? Só que eles entraram então e começaram a comentar sobre a derrota que eles tiveram pra Cesaro e pro Sheamus. E falaram que muitos no vestiário estão dizendo que eles já eram, que eles são ultrapassados, né? Que eles são antiquados. E que não, eles estão ali pra provar que ainda estão aptos e talvez mereçam até mais uma chance pelo título. Mas então, eles são interrompidos pelo The Club, por Luke Gallows e Carl Anderson. Que por sinal, ainda bem que os Hard Boys fizeram uma promo, né? Finalmente a primeira promo dos caras, já era hora, é disso que a divisão de tags precisa, né? E apareceu o Luke Gallows e o Carl Anderson falando que eles estão ali meio que falando bobagens, que eles perderam no show anterior, estão ali ainda assim com orgulho. E tipo, aí os Hard Boys vão e chamam ele, né? Vai falar, então a gente tá aqui, a gente tá quebrado, mas a gente... inclusive quando eles falam quebrado, eles falam broken, né? Fazendo referência a gimmick broken que eles tinham lá na TNA, o personagem broken deles que eles ainda não podem utilizar na WWE por alguns problemas aí envolvendo, como que a gente pode dizer, a patente, né? Enfim, propriedade intelectual, né? E aí então, o Luke Gallows e o Carl Anderson são desafiados aí ao ringue para eles terem um combate e eles vão para um combate contra os Hard Boys. Rola esse combate, e aí que você pensa, os Hard Boys vão ganhar deles, o Gallows e o Carl Anderson estão perdendo bastante, vão perder de novo, para os Hard Boys recuperar a moral, já que perderam no show anterior. Não, os Luke Gallows e o Carl Anderson vencem, e vencem limpo, vencem um combate de boa, vencem um combate e convencem, meus amigos, isso mesmo, ganharam dos Hard Boys, tipo, só o Cesaro e o Sheamus tinham conseguido, e agora o Luke Gallows e o Carl Anderson também, cara, algo que eu fiquei bastante surpreso. E, enfim, e aí ainda no fim do combate vem o Revival, né, o Scott Dawson e o Dash Wilder, né, os dois vão lá então e batem no Matt Hardy e Jeff Hardy, começa a bater nos Hard Boys ali e simplesmente isso, só pra dar um recado. Ou seja, outra coisa que eu falei na análise e vai se concretizando, que é, as 4 tags ali do Raw vão lutar, The Club, Cesaro e Sheamus, Hard Boys e Revival. Pelo menos isso que deu a entender, porque eu acho difícil eles querem repetir The Club contra Cesaro e Sheamus e Revival contra Hard Boys ali e tal. Eu acho que eles vão fazer só um combate de tags no SummerSlam. Então, para ficar as 4 tags envolvidas e para não ter que repetir Hard Boys contra Cesaro e Sheamus, vai ser as 4 tags, provavelmente uma em cada corner ali, né? E aí, então, para decidir os novos campeões ou se o Cesaro e Sheamus vão reter. Revival contra The Club contra Hard Boys contra Cesaro e Sheamus. Tá quase perto, gostei. Ainda não foi confirmado, mas eu gostei, deve ser quase certo isso. Pode render um grande combate e todas as tags recebem uma chance ali, recebem uma oportunidade que estavam precisando, né? E eu acho que são as únicas tags que tem, né? Tem também a do Heath Slater do Rhino, mas convenhamos que não tava merecendo pelas apresentações que estavam tendo, né? E é isso aí. Seguindo o show, a gente tem ali o Miz TV, onde o The Miz faria ali meio que uma cerimônia para entregar prêmios ali pra todos eles, né? E aí ele entrega prêmio pro Bo Dallas, entrega prêmio pro Curtis Axel, falando pela grande apresentação deles, graças a eles ele ainda é campeão. Entrega o prêmio pra Maryse, né? Que foi até engraçado a Maryse recebendo o prêmio, que ela começa a chorar ali, emocionada, como se nem soubesse que ela ia ganhar o prêmio. E o The Miz dá até um prêmio ali pra ele, inclusive ele finge que leu o nome do Dean Ambrose, mas só pra trollar o público, né? O Miz é muito troll, o Miz. E aí, então, eles todos são interrompidos pelo próprio Dean Ambrose, que vai lá, então, caminhando até o ringue, e não quer nem saber, ele simplesmente
O Miz achou que ia ser pra falar, mas não, ele tenta fazer a loucura de ir pra cima deles, mas acaba apanhando ali, né? Começa a apanhar, mas de repente aparece o Seth Rollins. Vale lembrar que eu esqueci de citar aqui, antes disso, o The Miz tinha fazendo uma citação aos Hard Boys, falando que os Hard Boys falaram que iriam ganhar do Cesaro e Sheamus, não ganharam. E falando que o Seth Rollins falou que ia derrotar o Bray Wyatt e não derrotou, né? E aí, com isso, o Seth Rollins invadiu lá, ajudando o Dean Ambrose, né? E expulsou os Kurt Axel, o Bo Dallas e o The Miz do ringue. Bom, e foi isso, né? E aí depois ficou agendado para mais tarde um combate do Seth Rollins contra o Bray Wyatt. Nisso, voltando lá pro backstage, estava o Seth Rollins caminhando e o Dean Ambrose para ele e vai e fala: o que foi aquilo, né? O que foi aquilo? Eu não preciso da sua ajuda, não chamei sua ajuda, eu tenho contas com o The Miz. Eu não confio em você, eu não esqueci do que você já fez, eu não esqueci do nosso passado, das nossas rivalidades, da traição que você fez. Eu não confio em você, então fica fora do meu caminho, fica longe de mim. Simplesmente falou essa pro Seth Rollins, que eu gostei muito. Porque ano passado, uma das minhas críticas era a seguinte: o Seth Rollins e o Roman Reigns foram rivais por tanto tempo, mas tanto tempo, e de repente o Seth Rollins vai lá, ataca o Kevin Owens e o Chris Jericho, pronto, vira amigo do Roman Reigns de novo. Tipo, só isso, não precisou de mais nada, só isso. Aí vem agora o Seth Rollins, faz um save ali do Dean Ambrose, pronto, viraram amigos. O Dean Ambrose já mostrou que não, obviamente que não. Olha, meu amigo, olha o que você fez no passado, olha todas as trairagens que você fez, traiu o Shield, deu 1000 cadeiradas em mim, colocou prego em mim, fez eu passar vergonha, fez eu ser preso, fez eu cair de cima da jaula, etc, etc, etc. Depois disso tudo, você acha mesmo que eu vou confiar em você? E foi legal, porque se for pra eles voltar a amizade, que seja de jeito difícil. Que seja de um jeito que convence, não um jeito forçadão assim. Quer que volte o Shield? Então beleza, eles vão se cumprimentar amanhã e virar amigo de novo. Não, tem que ser bem vendido e eu gostei dessa atitude do Dean Ambrose, né? Mas enfim, seguindo o show, um combate vale a pena ver de novo, né? Bayley e Sasha Banks contra Alexa Bliss e Nia Jax de novo. De novo, velho, eu já tô de saco cheio, e toda hora, todo dia, todo Raw, e não precisa. Não precisa, você, tipo, não é igual ano passado que não tinha opção. Não, você tem opção sim. Você tem a Alicia Fox, você tem a Mickie James, você tem a Dana Brooke, você tem a Emma, você tem muita opção diferente, mas você só repete Nia Jax, Bayley e Sasha Banks. E aí a Alexa Bliss, ela só foi substituída pela Charlotte. Só foi substituída pela Charlotte, simples assim. Os nomes continuam os mesmos. Velho, é insuportável o que fazem com a divisão feminina no Raw. E a vitória dessa vez ficou com a Bayley e Sasha Banks, né? A Bayley fez um roll-up aí na Alexa e ganhou, né? Bom, ela fez pinfall na Alexa. A Sasha Banks, tipo, ganhou da Alexa, mesmo que foi daquela forma, mas ganhou no pay-per-view, no Great Balls of Fire. E então, meus amigos, a Alexa agora vai ter que dar chance ou pra Sasha ou pra Bayley ou pras duas, porque a Bayley fez pinfall nela e a Alexa ainda e a Sasha ainda tem uma chance contra a Alexa porque não terminou de um jeito correto no pay-per-view. E temos a Nia Jax também, que, enfim, ela é impressionante que uma Nia Jax é idiota. É impressionante que uma Nia Jax é idiota nesse personagem dela, porque a Alexa ferra com a vida dela, a Alexa trai ela, a Alexa engana ela e a Nia Jax ainda ajuda a Alexa, meu Deus do céu. Não ataca a Alexa, meu Deus do céu. Não dá pra entender. É igualzinho que faziam com a Dana Brooke e Charlotte. A Dana Brooke também era meio que maltratada e mesmo assim continuava ajudando. Não, velho, ele sempre coloca uma trouxinha ali pra ajudar, né? Ele sempre é gorda. Sempre tem que ser uma gordinha pra fazer o papel de trouxa, né? É impressionante, cara. Enfim, vamos ver. Tomara que vire uma Fatal 4-Way aí, todas participem, tudo bonito, né? Eu sinceramente tô desanimado com a divisão feminina do Raw. Depois o Goldust apareceu e falou que o R-Truth tentou estragar o filme dele, né? A destruição do R-Truth, né? Mas que ele ia então fazer uma parte 2 naquela mesma noite. Então, o que ele quis dizer é que teremos um combate do R-Truth contra o Goldust, e é o que tivemos, né? E dessa vez tivemos um combate. Dessa vez não teve aqueles ataques idiotas igual aconteceu da outra vez, não. O Goldust e o R-Truth saíram pra porrada e foi um combate interessante até. Me surpreendeu. Achei que ia ser um combate rápido, mas não. Foi equilibrado. O R-Truth apresentando o moveset dele, que o R-Truth é bom extra já há muito tempo. O Goldust também é bom extra. E os caras foram bem. Os caras tiveram um bom entrosamento e rendeu até um combate interessante. E a vitória no final ficou com o Goldust, né? Mas eu não sei se vai parar por aí, porque provavelmente ele vai querer fazer um outro filme falando que destruiu o R-Truth parte 2, mas o R-Truth deve exigir mais uma chance ali contra ele, né? Mas legal, legal, eu não esperava nada e rendeu algo, né?
Bom, seguindo o show, nós tivemos a entrada do Kurt Angle, né? O Kurt Angle estava lá para falar sobre o título universal do Brock Lesnar e sobre a lesão do Braun Strowman, né? Ele disse que o Braun Strowman está com um médico particular dele e não da WWE, então ele não sabe qual que tá o diagnóstico do Braun Strowman, quanto tempo ele deve voltar e etc, né? E já pro título universal ele precisava decidir alguma coisa ali, então ele chama o Brock Lesnar e o Paul Heyman ao ringue. O Brock Lesnar vai lá e o Kurt Angle vai e fala uns negócios legais, né? Ele fala que na WrestleMania 19 ele e o Brock Lesnar lutaram pelo... Eu acho que foi na 19, né? 19 ou 21? Foi na 19. Lutaram pelo título, o Brock Lesnar ganhou dele. Um dos combates que talvez tenha encurtado a carreira do Kurt Angle, né? E mesmo assim passaram os anos, mas o Brock Lesnar continua evoluindo. E aí então ele disse que mesmo acreditando que o Samoa Joe poderia ter vencido, ele tá de parabéns no Brock Lesnar e os dois cumprimentam. Eu gostei disso, mostrando aí que... mostrando um pouco do passado, falando do passado, porque o Kurt Angle e o Brock Lesnar, pra quem é novo, eles fizeram uma rivalidade no passado, mas uma rivalidade que foi, assim, muito, mas muito boa. E rendeu muitos bons combates também, principalmente um que eu considero talvez o melhor combate que já teve na história do SmackDown, que foi uma luta Iron Man também, tipo a que teve dos Hardboys contra o Cesaro Sheamus, uma luta Iron Man dos dois, que foi, assim, emocionante pelo título. Então quem não acompanhou uma rivalidade dos dois, acompanhe ali alguns melhores momentos que vocês vão gostar. E foi legal eles meio que fazerem uma citação, né, do que aconteceu entre os dois e se cumprimentarem ali. Porque de fato eles são amigos na vida real, pra quem não sabe, né? Enfim. E aí o Paul Heyman vai e fala, bom, legal, esse é o Brock Lesnar, esse é o Kurt Angle, mas enfim, só isso mesmo. Aí o Kurt Angle vai falar que ele precisa então comentar sobre quem vai ser o próximo desafiante do título universal. Aí o Paul Heyman vai falar, olha, isso é assunto seu, você que se vira. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele fala de um jeito mais educado, mas foi basicamente o que ele falou. Tipo, o que eu tenho a ver com isso? Não me chama aqui, velho. Escolhe o desafiante aí, você que é o general manager. Só que eles são interrompidos pelo Roman Reigns, né? E Roman Reigns vai lá, caminha em direção ao ringue e Brock Lesnar resolve ficar, né? E aí, então, Roman entra no ringue e o Kurt Angle vai falar pros dois se acalmarem. Fala lá, olha, Roman, negócio é o seguinte... Você tem que ter muita coragem pra aparecer aqui no ringue depois do que você fez ontem. E o Roman Reigns vai dar o argumento dele, né? Vai falar, olha, vocês viveram na Attitude Era e lá vocês faziam o que queriam, quebravam o que queriam e agora estão querendo reclamar do que eu fiz. E aí o Kurt Angle vai e fala, então, que as eras mudaram, os tempos mudaram, né? E aí, então, o Roman Reigns vai e fala que pelo menos fez um favor pro Kurt Angle, que deu um jeito no monstro entre homens, coisa que ninguém até então tinha feito. E faz referência, claro, ao Brock Lesnar, que vai lá encarar, então, ele, né? Vai lá encarar o Roman Reigns. Bom, aí o Roman Reigns continua, vai falar, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz um favor pra você e eu acho que mereço uma recompensa. Minha recompensa é Brock Lesnar pelo título universal no SummerSlam. E aí o Paul Heyman nem responde pelo Kurt Angle e pelo Brock Lesnar. Ele vai e fala, eu gostei, pode crer, vamos fazer isso então, curti. Roman Reigns contra Brock Lesnar no SummerSlam. E o Brock Lesnar, pela primeira vez em anos, eu senti um tom de covardia, isso mesmo. Ele tomou o microfone do Paul Heyman, assim, até o Paul Heyman ficou meio confuso, e falou, você tá de brincadeira comigo, né, Paul Heyman? Você tá querendo ser uma de Chris Jericho e Kevin Owens aqui? Igual o Chris Jericho aceitando o desafio do Goldberg lá? Pro Kevin Owens, foi e pegou o microfone, olha, o negócio é o seguinte, ele não merece porra nenhuma, ele falou isso, tanto que o microfone ficou mudo na TV, né, eles cortaram essa parte, ele falou isso, você não merece porra nenhuma de chance aqui, você não merece nada, a única coisa que você vai ter do título universal perto de mim, vai ser essa distância que você tá agora, né, ficou bravão o Brock Lesnar, cara, e aí então eles são todos interrompidos pelo Samoa Joe, né, o Samoa Joe vai e fala lá, então, que simplesmente ele já venceu o Roman Reigns e fez o Brock Lesnar suar, fez o Brock Lesnar sofrer, chegou perto de bater o Brock Lesnar. E aí, então, ele também fala que merece uma chance. Nesse caso, o Paul Heyman fica muito com raiva e vai e fala pro Samoa Joe que ele já teve a chance dele. O Roman Reigns tem um argumento, o Roman Reigns bateu o Undertaker, o Roman Reigns é um dos grandes, o Roman Reigns não teve a chance dele. O Samoa Joe já teve a chance dele e ele que suma de lá. E o Samoa Joe vai e começa a falar com o Brock Lesnar, vai e fala, né? Tá vendo? Seu manager sabe, ele tem medo de mim, ele sabe que você tem medo de mim, ele sabe que eu tenho mais chance que o Roman Reigns, ele sabe muito bem. E aí, então, os dois começam a se encarar ali, parecer que ia ir pra porrada.
E aí o Roman Reigns vai e fala pro Samoa Joe ali que o Paul Heyman tem razão, que ele simplesmente fez um papelão no Great Balls of Fire e não conseguiu sair com a vitória, né? E o Samoa Joe vai e contra-responde, vai falar, olha, o negócio é o seguinte, Roman, você também perdeu pro Strowman. O Roman contra-responde, tá, mas cadê o Strowman? Eu tô aqui, o Strowman não tá. E aí vira uma confusão danada, todo mundo ali querendo uma briga. Tipo, é um negócio engraçado, porque o Lesnar, ele não queria enfrentar o Reigns. O Paul Heyman prefere o Reigns do que o Samoa Joe. O Samoa Joe quer o Lesnar. Só que o Lesnar, não sei se ele quer o Joe. E, mano, foi um bagulho meio estranho. O Heyman não quer o Joe, mas quer o Roman. Só que o Lesnar não quer o Roman e nem quer o Joe. E foi um bagulho engraçado até, no fim das contas. Foi um bagulho engraçado. Eu sei que o Kurt Angle teve que dar um jeito ali e falar o seguinte, olha... Meus amigos, calma. Vamos fazer o seguinte então. Semana que vem, vamos ter um combate de Roman Reigns contra Samoa Joe. O vencedor encara Brock Lesnar no SummerSlam pelo título universal, né? E aí eles começaram a se mexer ali, né? Parecia que ia rolar uma briga, mas o Kurt Angle vai falar, olha... Se vocês brigarem hoje, vocês vão perder a chance de vocês para disputar o título. Não briguem, ele falou umas 1000 vezes. Não briguem, né? E foi esse o segmento. Mano, eu gostei do segmento, foi um segmento muito bem montado. As promos do Roman foi boa, o Lesnar falando foi bom. Assim, o Lesnar ele fala bem. Só que, mano, a voz do Brock Lesnar é muito voz de mulher, cara. Não parece que o cara tem essa voz tão fina que a voz do Brock Lesnar. É muito estranha, cara. O Paul Heyman atuou bem. Eu acho ainda que quem tá fazendo esse roteiro é o Paul Heyman, porque tá muito bem montado. E o Joe, eu curti o jeito que o Joe fez também. Bom, semana que vem então, Samoa Joe contra Roman Reigns de novo, né? E vale lembrar que o Roman Reigns não ganhou do Samoa Joe nenhuma vez ainda. Assim, o outro assunto é que o Braun Strowman não tem diagnóstico de quando vai voltar, né? Eu acho que a lesão dele foi kayfabe, eu acho que ele deve participar do SummerSlam, mas, mano, na boa, eu tô com medo de deixarem o Braun Strowman de fora. Eu não quero, depois do que aconteceu nesse Great Balls of Fire, o Braun Strowman sem disputar o título. Beleza, você quer colocar o Roman Reigns pra disputar também? Coloca, faz um combate triplo. Você quer colocar o Samoa Joe? Coloca, faz um combate Fatal Foray. Quer colocar só o Joe e o Roman de fora? Beleza, faz um combate triplo também. Mas o Braun Strowman tem que estar participando. Depois do que ele fez, cara. Depois do que ele fez, ganhou do Roman no Payback. Aí beleza, tava lesionado, voltou antes do previsto. Ganhou do Roman de novo no Great Balls of Fire. Aí tá lesionado, tá voltando antes do previsto. Tem que ter uma chance pelo título universal do Brock Lesnar. E tem como acontecer isso. Mesmo que a galera tá falando, mas já tem um combate pra definir, então o Strowman não vai enfrentar. Não, falta muito tempo pro SummerSlam. E tem um combate na semana que vem que ele pode acabar por desqualificação sem vencedor. Que no caso é só o Braun Strowman aparecer no meio dessa luta e atacar o Reigns, ou atacar o Joe, ou atacar os dois. E simplesmente falar, não, quem vai querer essa chance sou eu, porque eu ganhei de todo mundo. O problema é que o Braun Strowman deve estar mais com raiva do Roman Reigns, mais querendo descontar no Roman Reigns, do que querendo uma chance por título nesse momento. Porque depois do que o Roman Reigns fez, eu acho que o foco dele é o Roman, não o título. Ele não vai querer o título primeiro e depois o Roman. Ele vai querer meio que as duas coisas. Então, meus amigos, eu acho que talvez ele cause desqualificação na semana que vem, retorne e cause desqualificação. Só que não seja ele que peça pra ter uma disputa pelo título, seja o Kurt Angle que fala, olha, faz assim, os três vão disputar essa porcaria agora. E aí acaba essa confusão. E aí vira um combate Fatal Foray, Samoa Joe, Brock Lesnar e Braun Strowman, um combate de monstros. Ia ser um excelente combate, ia ser uma coisa interessante. Eu acho o Samoa Joe totalmente intrometido aí. Ele não tem argumento nenhum pra lutar. Ele já teve a chance dele. Ele perdeu. E tipo, se fosse roubado, ele até teria um argumento. Mas ele perdeu e perdeu limpo. E ele que tentou roubar. E perdeu mesmo assim. Detalhe. O Roman Reigns, ele perdeu pro Braun Strowman no Payback. Ele não ganhou a Fatal 5-Way, que valia pra virar desafiante do Lesnar. E ele perdeu pro Braun Strowman de novo. Ele não tem argumento também pra enfrentar o Brock Lesnar, não. Não tem argumento. Quem tem argumento é o Braun Strowman, que bateu o Roman Reigns, ficou lesionado, voltou, bateu de novo. Ele tem argumento. É que ele não apareceu nesse segmento. Então teve sentido o Kurt Angle falar, ó, na semana que vem a gente vai ter um combate entre o Joe e o Roman, porque nenhum dos dois tem razão de pedir uma chance. Os dois têm que merecer essa chance, então os dois lutam. Mas se o Braun Strowman tivesse presente, não tinha que ter nenhum combate. Tinha que ser o primeiro da lista, pelo que ele fez. Tinha que ser o primeiro da lista.
Então, eu tô com esperança de ele aparecer semana que vem e ainda ser o desafiante. Não é possível que vão ignorar o Braun Strowman. Não é possível que, tipo, o combate do Roman Reigns contra o Braun Strowman no Great Balls of Fire não tenha servido de nada. De nada. Vai ter que fazer mais um, sabe? E aí é muita sacanagem o que aconteceu. Então, pra semana que vem, eu tô muito confiante que vai ter uma desqualificação. Porque, caso não tenha, eu ainda prefiro até o Roman Reigns enfrentando o Lesnar do que o Joe. Eu já vi contra o Joe, eu quero um adversário diferente pro Lesnar, não quero que... Tipo, o Lesnar quase não luta, então se for pra lutar que luta com alguém diferente, luta com um nova cara, e pra mim vende muito mais Lesnar contra Roman, seria mais interessante. E o Joe que procura outra coisa. Já é novo no main roster, já teve a chance dele, não tem mais argumento aí enfrentar o Lesnar de novo. Tipo, SummerSlam, segundo o maior evento da WWE, tipo, talvez até evento principal, um combate que é um combate de revanche. Um combate de revanche. Não me agrada, sério. Não me agrada um combate de revanche pro SummerSlam. Não consigo ver isso me agradando, sério. Só se fosse uma revanche, por exemplo, de Lesnar contra Goldberg. Aí é outra história, mas Joe contra Lesnar acabou de acontecer no Great Balls of Fire. Vai fazer lá no SummerSlam também? Não. Então se não tiver interferência do Strowman, que seja o Roman Reigns. Mas Joe não. Me desculpa, mas Joe não. Eu gosto do Joe, mas Joe não. Enfim, vamos esperar o próximo Raw então pra ver o que vai acontecer nesse combate, né? Bom, seguindo o show, tivemos lá então o Kurt Angle sendo chamado pelo Corey Graves, né? Que saiu pra mandar uma mensagem pra ele, né? Falando lá desesperado que aquilo poderia ferrar com a carreira dele e tal, falando a mesma coisa de sempre, né? E então o Kurt Angle fica desesperado ali porque recebeu essa notícia, né? Meio que uma chantagem. Bom, mas seguindo o show, tivemos um combate na divisão Cruiserweight. Akira Tozawa se uniu ao Cedric Alexander para enfrentar Neville e Noam Dar, né? E rolou esse combate e o Neville, depois do final, perdeu com o Tozawa finalizando ele, né? Sofreu pinfall. Uma coisa que não é comum, o Neville perder sim, mas perdeu pro Tozawa. Eu já tava esperando que isso ia acontecer. E gostei até porque, tipo, chega, né? O Neville, ele, beleza, quando for valendo o título, ele pode ganhar. Mas, quando não vale título, ele não precisa ficar vencendo por mais tempo. Ele já fez isso por muito tempo, ele pode perder por alguns nomes ali. E esse nome do Tozawa pode ser um deles, né? Já perdeu ontem, agora venceu. E provavelmente vai querer mais uma chance. Agora, o Cedric foi envolvido. E o Cedric também é um nome que poderia enfrentar o Neville. Só que eu acho que o Tozawa mesmo vai ter a revanche dele. Acho que teremos Neville contra Tozawa aí em breve, então. Talvez até antes do SummerSlam. E acho que o Neville vai se manter como campeão, né? Mas só pra dar uma moralzinha pro Tozawa, né? O Titus O'Neil ficou lá de novo, né? Que coisa. Bom, seguindo o show, então, o Seth Rollins estava tendo uma entrevista, e aí foi perguntado pra ele sobre o que aconteceu no começo do show, dele ter ajudado o Ambrose, ele falou que não estava ajudando o Ambrose, falou que ele foi atacar o Miz porque citou o nome dele em vão, e foi lá dar uma lição nele e tal, e que vai dar um jeito no Bray Wyatt, que o Bray Wyatt só venceu ele porque colocou o dedo no olho, né? E aí o Bray Wyatt vai e depois faz uma promo, né? Fala pro Seth Rollins que ele não pode, mas não pode esconder o que ele fez, apagar o que ele já fez, apagar o passado dele, né? Fazendo referência, claro, a mesma coisa que o Roman Reigns disse. Conhece o Seth Rollins, não confia no Seth Rollins. No fundo, o Seth Rollins não é alguém honesto. Fez essa citação de novo e falou pra respeitar ele, né? O Bray Wyatt, falando pro Seth Rollins. E rolou então um combate do Seth Rollins contra o Bray Wyatt no evento principal desse Monday Night Raw, né? Eu achei que no meio desse combate ia ter uma interferência, o The Miz ia revidar, mas não, meus amigos, não teve interferência. E o Bray Wyatt venceu o Seth Rollins limpo, sem ajuda, sem nada. Dessa vez não teve dedo no olho nem nada do tipo. Ganhou do Seth Rollins. No fim da luta, aí sim apareceu o The Miz, junto com o Kurt Axel e o Bo Dallas, pra atacar o Seth Rollins, né? Só que aí, dessa vez, apareceu o Dean Ambrose pra salvar o Seth Rollins, tipo... Que? Como assim? Ele falou que era pra ficar longe do caminho dele, mas foi lá atacar eles agora, enfim. Mas ele pode usar o mesmo argumento. Eu não fui pra te salvar, eu fui pra bater no Miz e no Bo Dallas e no Kurt Saxon, né? Enfim. O que eu achei disso? Bom, primeiro a derrota limpa do Seth Rollins. Eu gostei porque, tipo, o Bray Wyatt aos poucos tá convencendo o Seth Rollins de quem que o Seth Rollins é. Que ele não é um cara honesto. Que ele é o cara do passado, que ele tá tentando mudar, tá tentando ser diferente, mas não, ele não é esse cara. Ele sabe disso, no fundo ele sabe disso. E ele tá convencendo, porque quando ele vence o Seth Rollins e vence limpo, o Seth Rollins vai meio que começando a repensar, né? Tipo, velho, eu perdi esse combate, antigamente eu não perderia porque eu estaria agindo de outra maneira, então será que eu não preciso agir da outra forma que eu agia antes pra voltar a estar no topo?
ele pode começar a usar essa questão. O outro ponto é, The Miz e o Curtis Axel Bo Dallas atacaram o Seth Rollins. Ou seja, eles estão meio que criando uma rixa com o Seth Rollins. Só que o Ambrose ainda está envolvido com o Miz e com eles, né? Não vão repetir Miz e Ambrose de novo. E o Seth Rollins já foi atacado pelo Miz e já atacou o Miz. Então o Miz e o Seth Rollins devem se envolver numa rivalidade. O Ambrose deve continuar nela também. E o Bray Wyatt talvez se envolva, né? Ainda não dá pra confirmar isso, mas como ele ganhou do Seth Rollins, eu duvido muito que ele não vai querer também estar envolvido nessa, não vai querer também uma chancezinha. Então eu acho que vai acabar rolando o que eu queria que rolasse, né? Um combate com vários caras ali do Raw disputando pelo título continental no SummerSlam. O Miz, o Ambrose, o Rollins, o Bray, quem sabe o Finn Balor, que não foi envolvido em nada até agora com nenhum desses, mas pode entrar também nessa. Assim todo mundo tem o que fazer no SummerSlam, ninguém fica de fora, né? Eu gostei disso. Primeiro vou deixar confirmar para depois falar quem eu acho que deveria ganhar, né? Mas eu tô até que curtindo isso, né? Bom, e no fim do show foi mostrado o Kurt Angle conversando com alguém no celular, alguém misterioso, falando que eles precisam ir na semana que vem, então, no Raw, falar o que aconteceu, expor isso, e aí falou pra não ter vergonha dele, né? Porque ele não tinha vergonha dela, e aí já deu pra entender que era mulher. E depois no final ainda falou que amava, falou eu te amo, aí tipo, como assim? E aí, meus amigos, juntem todos os pontos. Primeiro, Kurt Angle falando que essa notícia pode ferrar com a família dele, com os filhos dele, com a esposa dele, e pode ferrar com a carreira dele também ali na empresa. O Kurt Angle já teve um caso com a Stephanie McMahon, que é a ex-general manager do Monday Night Raw, no passado. A Stephanie só não está mais no Raw, só se lesionou porque o Triple H acertou ela, ou seja, por culpa do Triple H, certo? Saiu boatos recentes, se vocês já viram no Fast News, que a storyline pro SummerSlam poderia ser uma storyline onde o Triple H descobrisse que a Stephanie está traindo ele ou traiu ele com o Kurt Angle, de novo, né? Que já aconteceu isso no passado. Se você ligar os pontos e pensar, olha, a Stephanie foi prejudicada pelo Triple H e deve ter ficado brava com ele. A Stephanie já teve um caso com o Kurt Angle no passado. O Kurt Angle falou que isso poderia prejudicar a família dele e a carreira dele. Ou seja, se a família dele é porque ele está se envolvendo com outra mulher e se a carreira dele é porque o Triple H é o chefão dali. O Kurt Angle falou que amava. Pra quem que ele vai falar que eu te amo? Alguém que ele tá tendo um caso. Certo? Então, juntando os pontos e ainda junto o fato que teve esse boato saindo antes de tudo isso, mano, o Kurt Angle tá tendo um caso com a Stephanie McMahon. Será? Mas será? Semana que vem eu não perco isso, que eu quero ver. Se for, meu irmão, mas a feud dele com o Triple H então vai ser assim. Vai ser por causa disso, tipo... E vai deixar o confuso se for isso mesmo. Vai deixar o confuso, porque quem vai ser o babyface e heel da história, né? Porque o Triple H vai estar sendo prejudicado. Eu, sinceramente, quero ver isso, cara. Que é isso? Que é isso, né? Eu não sei, cara. É difícil pensar nisso, até porque o Triple H e a Stephanie são casados. E o Kurt Angle também é casado, mas também eles sabem muito bem que, enfim, ali é um teatro, ali é um cinema, não é nada real, mas mesmo assim, né? Eu quero ver, mas caramba, velho, se juntar todos os pontos faz muito sentido ser isso mesmo. Será que o Kurt Angle está tendo um caso com o Stephanie? Será que o Triple H vai ser corno mesmo de novo, meus amigos? Mas será? Vamos ver essa história direito semana que vem, porque se for verdade, vai ser uma storyline engraçada. E mais um ponto pra se ligar, estamos chegando perto do SummerSlam, e o Triple H só faz combates part-timer, né? Faz combates, ou seja, nos grandes pay-per-views, no caso Royal Rumble, WrestleMania e SummerSlam. Ou seja, estamos perto do SummerSlam, pode ser isso. Então, ligando os pontos, tem muito sentido de ser, cara. Vamos esperar, mas tem muito sentido de ser. Enfim, comenta aí sobre isso e sobre as demais coisas. Deixa o like, inscreva-se no canal se não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui.